Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos a mais uma sessão de apresentação dos retratos e ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos, aqui na FNAC Colombo. Hoje o que nos traz aqui é o ensaio O Homem que Via no Escuro, a Lisboa de Bruno Candé, de Catarina Reis, e é obviamente uma sessão muito mais emocionante do que as outras, enfim, todas são interessantes e com temas interessantes e que suscitam a intervenção também da assistência, mas esta em especial é uma sessão particularmente sensível, já que é, tal como o livro, uma homenagem ao Bruno Candé. Para começarmos, a Catarina Reis e a Mensagem de Lisboa, onde trabalha como jornalista, prepararam um áudio para nós escutarmos. Devo eu esconder quem eu sou? E eu tinha tudo para dar errado, mas sou Bruno Candé. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Já chega. O meu nome é Bruno Candé Marques. Eu adoro o meu nome. Bruno Candé, ator, lisboeta, pai de 3 filhos, foi a primeira pessoa em Portugal cuja morte resultou numa condenação de crime motivado por ódio racial, mas foi muito mais do que isso. E todos os que estão aqui presentes terão, com certeza, um testemunho sobre aquilo e quão iluminado foi o Bruno Candé. A Catarina escolheu para este livro ir buscar uma referência a um espetáculo de homenagem que se chamou O Escuro que Te Ilumina, que foi a adaptação do título de um livro do José Risso Direitinho, um espetáculo de homenagem que foi feito ao Bruno Candé, depois dele sofrer um acidente de bicicleta, 3 anos antes de falecer, e após esse acidente ele fez um esforço sobre-humano quase para recuperar a memória, para recuperar o movimento e infelizmente 3 anos depois foi vítima, como sabemos, de um crime hediondo. Para conversar hoje connosco estão o Pedro Lopes, que é amigo do Bruno Candé e morador da Zona J, e o António Brito Guterres, dinamizador comunitário. Vamos falar sobre Bruno Candé, o que foi, quem foi, como foi, também que lhe aconteceu a infelicidade de um crime tão hediondo, mas também daquilo que foi o legado dele para a cidade, para a sua família. Catarina, este livro partiu de uma reportagem sua. O que é que a ligou, antes de qualquer coisa, à figura do Bruno Candé? Então, antes de mais, estão-me a ouvir? Antes de mais, eu não posso deixar de agradecer a todos por estarem cá. Obviamente, como já foi dito, é uma sessão muito emotiva. Estou num ponto de ansiedade total, não é? Obviamente, porque tenho aqui uma grande responsabilidade à minha frente, não é? Que é a família, são os amigos do Candé. E lançar um livro já é uma grande responsabilidade, então, sobre este homem. E com esta família, com estes amigos, com esta comunidade tão unida, ainda maior se torna esta responsabilidade. E eu estou a senti-la bem agora, não é? E, portanto, também compreendo que gostávamos que este fosse um dia muito feliz. E é, por um lado, porque estamos a concretizar um sonho, não o meu, mas o do Bruno Candé. Mas também é um dia triste, porque continuamos a lembrar que ele não está cá e que não temos essa sorte de o ter por cá. Sim, esta obra surge de uma reportagem que fomos fazer um ano após a morte do Bruno, e surge de uma conversa com a Olga. Essa foi a minha primeira ligação com o Bruno. Portanto, a Olga é a irmã mais velha ela do Bruno Candé, mais Candé, velha do Candé, que está aqui à frente, e ela diz-me, assim, entre linhas, que o Candé tinha deixado alguma coisa pronta para fazer uma obra, para escrever um livro. Não sabia bem o que era, na altura até achávamos que era uma biografia, não é? Já preparada.
Mas não, acabamos por perceber que eram notas, e eu até as trouxe aqui. São centenas e centenas de papéis que ele foi... Exatamente, que ele foi deixando, não com a caligrafia dele, mas com a caligrafia de outros. O Candé estava a preparar um livro sobre os miseráveis da sociedade. Então ele andava de caderninho atrás e a perguntar às pessoas, todas as pessoas que lhe apareciam pela frente, não é? De diferentes sítios, não é? E perguntava quem é que são para eles o lixo da sociedade, os miseráveis da sociedade. E as pessoas, algumas com respostas mais complexas do que outras muito simples, não é? Umas muito vindo das entranhas, não é? Algumas respostas mesmo vindo das entranhas das pessoas, lá iam respondendo, redigindo. Ele deu, até nisto o Candé era Candé, não é? Não era, achava que a palavra não devia ser dele, mas devia ser dos outros, e portanto deixou que os outros escrevessem. Este livro tem algumas destas notas, porque nem todas estão legíveis, mas partiu daqui. Descobrimos de facto estas notas e umas folhas A4 em que ele ia deixando algumas notas avulsas sobre aquilo que gostaria de fazer desta obra. Estas notas aqui, exatamente. Portanto, isto é a letra do Candé, isto sim. Não é? São coisas que ele foi deixando, e achamos que tínhamos que partir daqui. O convite foi da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que achou que isto poderia dar uma obra, sim, uma biografia do Bruno Candé, e sim, um retrato do impacto que este homem teve na sua comunidade, na família, nos amigos, em Lisboa, não é? Este livro que o Bruno Candé idealizava partiu das leituras que ele fez do Auguste Curie, e ele próprio diz aqui, este livro é baseado em duas questões muito complexas. Tem os depoimentos de pessoas que fui encontrando pelas ruas de Lisboa, agradecendo a todas as pessoas que participaram nesta minha mini odisseia. É interessante que ele dissesse uma odisseia, porque na verdade a vida do Bruno foi uma odisseia. Desde muito pequeno, desde a ida para a Zona J, a passagem na Casa Pia. Eu gostava, obviamente teríamos muitíssimas horas aqui para falarmos sobre aquilo que foi o Bruno Candé, que era uma pessoa com muitas valências e muitas dimensões, mas vou-te pedir que no percurso biográfico dele salientes 2, 3 pontos fundamentais, 2 momentos fundamentais. Com certeza o momento na Casa Pia em que ele substituiu quem não podia ir para o palco. Se calhar começamos por aí, depois escolhes mais 2. Sim, Casa Pia é um bom ponto de partida, porque explica muito do contexto, não é? Do próprio Candé. A partir de certa altura passou a ser difícil manter tantos irmãos em casa, não é? Chegaram a ser 6 mais um casal num quarto. Estava difícil conviver assim na Zona J, e portanto decidem pôr o Candé na Casa Pia, e é aí o primeiro contacto dele com o teatro. É aqui que ele é inserido num grupo de teatro, que começa a paixão. Quer dizer, eu acho que a paixão foi começando um bocadinho antes, porque ele tinha umas brincadeiras, a Olga também conta muito isso, não é? Tinha sempre estas brincadeiras de se maquilhar, de se vestir de outras coisas diferentes, ir para o café e mostrar a toda a gente, inventar aqui uma série de personagens, mas aí sedimentou-se, não é? A paixão pelo teatro. E depois lançaram-no para o Chapiteau, e ainda mais sedimentada ficou essa paixão, que foi de altos e baixos, porque a representação por si só, não é? Já sabemos que é um mercado difícil, não é? Difícil meio de subsistência. Exatamente, e a Olga diz muito isto, tu tens de ter um plano B, ele dizia-lhe isto, tens de ter um plano B, assim não dá, e de facto ele foi tentando, não é? Ouvindo aqui um bocadinho a irmã, chegou a ir para Madrid com eles para embalar sal, numa fábrica de embalamento de sal. Mas nunca desistiu, tinha sempre esta coisa de eu vou ser conhecido, o meu nome vai ser conhecido, eu vou entrar em novelas, eu vou entrar em peças de teatro, e conseguiu, a verdade é que conseguiu entrar numa novela, A Única Mulher, na TVI, fez o papel de um inspetor, e conseguiu o lugar que ele tanto desejava na Casa Conveniente, que é a companhia de teatro que entretanto foi parar à Zona J e do qual ele fez parte. Pedro, não consigo vê-lo daqui. O Pedro era o amigo que o Bruno chamava o esperto, 4 anos mais novo, esperto o suficiente para perceber que essa questão das gerações, não é? Que no bairro era muito importante. 4 anos mais novo ou mais velho já se era de
de outra esfera, não é? De outro mundo. Mas vocês os dois superaram esse preconceito e ficaram amigos. Eu não sei, o Pedro, como é que definiria neste momento o Bruno Candé, com a memória, com tudo o que ele deixou, mas recordo o que disse e que está testemunhado no livro, em que diz o músculo dele estava na cabeça. Quer falar sobre isto? Como é que era a cabeça do Bruno Candé? Antes de mais, boa tarde a todos. Antes de falar da cabeça de Bruno Candé, queria dizer que Candé, antes de ser tudo isso que disseram, era um guerreiro, porque quando ele nem sequer tinha consciência, quando era um recém-nascido, tinha os seus dias contados. Uhum. Mas ele conseguiu ultrapassar isso, digladiando, sem ter consciência que estava a digladiar. Bruno Candé é mesmo isso, é um super-herói. E não estou a hiperbolizar, estou mesmo a dizer a verdade. Bruno Candé é alguém que me inspirou bastante, tanto em vida como depois, porque para mim ele está morto, está vivo, não sei, eu não consigo explicar. Desculpem estar a gaguejar, é mesmo por hábito, mas para mim é muito complicado falar de Candé, porque eu fico bastante emocionado, tenho de treinar as minhas emoções nesse sentido. Mas Candé era um grande homem, era alguém bastante afável, era altruísta, apesar de ter músculos, apesar de ser robusto, maciço, era alguém muito sensível. O que impunha respeito, não é? Impunha respeito, mas ele era, perdão, ele era muito brincalhão, era um ser bastante jovial, era hilário, ele até brincava consigo mesmo. E é impossível alguém esquecer-se de Candé, porque ele era uma voz que irritava bastante. E a família pode confirmar aqui. Irritava Muitas bastante. Muitas pessoas concordam, pelo menos. Estamos a ver que sim. E irritava porquê? Porque desafiava? Irritava porque ele... Ou levava tudo à frente? Não seguia padrões. Uhum. Não seguia padrões. Nós é que nos preocupávamos com a nossa postura, preocupávamos com a nossa forma de caminhar, a forma de se vestir, e ele não estava nem aí. Ele é que era o normal entre nós. Nós é que éramos os anormais. E ele, por acaso, indicou-me um livro que tive a pena de não ter lido enquanto estava vivo, que é o livro de Augusto Cury, que é A Saga de um Pensador. Lendo esse livro, vocês encontrarão lá a personagem de Falcão, e o Candé está ali representado no Falcão. Mais não posso dizer. António Brito Guterres, dinamizador comunitário, não chegou a conhecer o Bruno Candé, certo? Suponho que não o conheceu, mas tal como existe um retrato na Zona J dedicado ao Bruno Candé e a outras vítimas, enfim, o Bruno Candé paira sobre o bairro, não é? Mas é um exemplo muito particular daquilo que é ultrapassar os muros que estão à volta, aqueles que supostamente não existem, que não são físicos, mas que são muros muito difíceis de transpor, de preconceito, de dificuldade de ultrapassar precisamente estas barreiras. Qual é que é, ou como é que descreveria esta forma como o Bruno Candé paira sobre o bairro? O que é que ele representa também para si, como dinamizador nestas circunstâncias? Bem, boa tarde a todos. Eu não vou, felizmente está aqui o Pedro ao meu lado, estou aqui colegas de teatro também do Bruno, está aqui a família, e são as melhores pessoas para falarem dele. Eu acho que tinha aqui um bocado de papel de besta, ou seja, de pessoa que não tinha uma relação com ele e pode olhar para isto, tentando extrapolar para o que se passa em Lisboa e em Portugal. Felizmente, tipo, eu sempre olhei para ele, porque eu sabia quem ele era, por exemplo, com ele, como um lisboeta, que fazia teatro, que... Agora vou dizer aqui uma coisa que não tem muito a ver, mas sei lá, eu lembro-me dele até porque há muito poucas pessoas do Porto, nos bairros em Lisboa, e todos que eu conhecia do Porto
conheciam o Candé porque iam aos jogos juntos, não é? Então, se eu estivesse num bairro, não sei onde, Portugal Novo, o pessoal conhecia-o. Portanto, acho que a melhor homenagem que eu tenho em relação ao Bruno em si é olhar para ele como um lisboeta. Não olhar para ele como, não, é mais um, olha, vai aos Super Dragões cá, assim, está na casa conveniente, tem aquele papel meio tutoria com as pessoas em chelas. Não é? Acho que isso é a melhor maneira de olhar para ele, era olhar assim como um lisboeta como eu, e que tinha, obviamente, uma série de significados por causa do que acabou de dizer, dos muros. Mas era um bocado aí também que eu queria chegar, que é, quem lê o livro e quem já ouviu o Bruno, a questão do tinha tudo para dar errado e não dei, e a questão de ser o primeiro em muita coisa, incluindo o primeiro caso de homicídio que assumidamente teve a ódio racial. E está aqui a Lúcia, com quem eu já tive várias batalhas ao longo destes últimos 20 anos, e é incrível como foi preciso, e sei que vamos falar disso aqui um bocado, mas um homicídio com palavras ofensivas para se considerar tal, sabendo que é uma realidade diária e que não é preciso só ver ofensas, não é? E o Pedro certamente pode explicar no dia a dia como isso existe cá. Mas eu queria dizer mais, era sobre a questão de ser o primeiro e tinha tudo para dar errado. Acho que aqui é que é preciso que haja uma reflexão sobre estas questões, que é toda a descrição que o Pedro faz e que a Catarina faz, e as pessoas que eu conheço, apresentam o Bruno como um guerreiro, como uma pessoa que ultrapassa obstáculos. E a mim, o que eu acho que é bom nós pensarmos em conjunto, e para não ficar, às vezes pergunto qual é o legado, não é? Para mim o legado não é só o livro, não é só os falarem dele, o legado é mudar alguma coisa, ser transformador. Porque de facto não faz sentido, em muitos territórios da Grande Lisboa, onde estão pessoas que fizeram um percurso, e o do Bruno é um desses exemplos, não é? Também ainda frutos do colonialismo, do que aconteceu com Portugal, das migrações forçadas, de tudo o que aconteceu. Depois não temos políticas públicas que permitam compensar isso, como é que pessoas crescem sozinhas, por exemplo. Se vocês refletirem um bocado e olharem para a Zona J e para outros territórios, porque é que nós achamos normal poder evidenciar o Bruno pela sua energia? Agora imaginem se ele tivesse que aplicar toda a sua energia e força para ter um mínimo. Imaginem que ele já tinha um mínimo e podia aplicar a sua força e energia para chegar ainda mais longe. O que eu quero dizer com isto é normal nós agarrarmos nele e olharmos para ele como um herói, mas não devia ser. Ou seja, quem mora na Zona J e no Distrito de Lisboa devia por si só ter uma escola boa, devia ter acesso à cultura, devia ter acesso ao emprego não precário. E quando nós lemos o livro da Catarina e outras narrativas, olhamos desta maneira, que é, ok, as mães, as irmãs trabalham várias horas, trabalhos precários, sem documentos, não é? A pessoa tem que se rascar, vai a Madrid, vem, portanto, reparem a quantidade de obstáculos e de repente conseguiu e é o primeiro. E não devia ser. E acho que isso é que é uma reflexão que devemos ter, como é que hoje em Portugal temos territórios e bairros, pessoas que nasceram cá e não são sequer portugueses, imaginem só. E portanto, quando eu olho para o Bruno e olho para isto o primeiro, revejo nele uma força imensa, mas não deixo de olhar para isto como, isto não devia ser assim. E o legado deve ser mudar isto radicalmente, porque o Bruno devia ter a sua energia e o seu mote de guerreiro, não para garantir o ponto zero para arrancar, mas para poder avançar nisto tudo, não é? E isso infelizmente é o que acontece, e portanto quando as palavras do René, que é a Zona J um pouco, onde nos põem aqui desenrascam-se, ainda é pior do que isso, porque não é só desenrascam-se, porque mesmo o desenrasque é oprimido. E portanto, se as pessoas se organizarem coletivamente, se o Pedro e os amigos se organizarem coletivamente para ter a sua cultura, ela não vai ter espaço para estar em lado nenhum, vão cortar as vasas. Não é? E portanto, mesmo, e até na parte de relogimentos, estou-se muito isto, que as pessoas fizeram coletivamente para sobreviver e que eram experiências boas, nos prédios acabou por se criminalizar, tirar, e portanto nem o desenrasque nos deixa o pessoal fazer. E acho que isso é que é importante pensar, e a Catarina nisso também só queria dar este toque, que acho que é importante, porque há uma grande desumanização na vida das pessoas, e há uma economia que se baseia na desumanização de um grupo de pessoas. E o retrato da Catarina, que confesso que para mim à distância é um grande risco fazer isto, tipo fazer este livro é um risco, por toda a emoção que tem à volta, né? Porque nunca há de ser um agrado total escrever uma biografia de alguém, mas ao mesmo tempo, quando o trabalho dela na mensagem, ela de facto não é bem jornalista, é repórter, né? E consegue mesmo descrever e humanizar o que está a acontecer, que normalmente aparece só em paragonas de jornais a dizer mal, não é? E é preciso olharmos para as pessoas dessa maneira e construir com elas, e acho que esse é o lugar que deve... A experiência que devemos tirar daqui é um bocado olhar para isso dessa maneira. A possibilidade de ser, não só ser excepcional sem ter que ser uma exceção, não é? Porque infelizmente o Bruno Candé foi excepcional e foi uma exceção. E foi uma exceção também
no sentido em que a mediatização do crime pode ter ajudado a uma sentença histórica, certo? Sim, é muito difícil nós dizermos tão assertivamente que isso foi assim, não é? Que a mediatização ajudou. Porque a mediatização tanto pode ajudar como pode servir exatamente para o contrário, não é? Não sabemos exatamente em que ponto é que nos vamos encontrar aqui com a mediatização. Mas já que pegas nesse ponto, eu vou lembrar aqui um episódio, e esta é mais uma lição que temos de tirar daqui, além daquela que o Brito Guterres já nos trouxe. É para mim uma das maiores lições, se calhar, sobretudo porque sou jornalista e olho para as coisas mais desta forma, mas é uma lição que me foi dada ali pela Mónica Calha, da Casa Conveniente, quando no dia em que o Candé morre e ela, acho que acompanhada de outros colegas, vai para o local do crime, não é? Para acompanhar o que está ali a acontecer, depara-se com um conjunto de jornalistas do outro lado da rua e que estão a fazer noticiários para a televisão, a falar de um homem negro, um homem negro, um homem negro, um homem negro, e a narrativa é sempre a mesma. E a Mónica, que teve esta frieza de espírito, mesmo estando debaixo de uma emoção gigantesca, não é? E de um choque gigantesco, vai ter com esses jornalistas e diz-lhes quem é que é aquele homem negro que estavam a falar. Humanizou esta pessoa, não é? Não é um homem negro, ou melhor, não é só um homem negro, é o Bruno Candé, é ator, é lisboeta, é pai de 3 filhos, toda aquela vida que não estava a ser muito precisa naquele momento. E isto mudou um bocadinho a narrativa daqui para a frente. E eu acho que isso pode, e também em conversa com o advogado deste julgamento, também percebemos isso, que isso pode ter de facto ajudado a esta sentença, não é? À forma como ela terminou. Por outro lado, a estratégia da defesa era precisamente a descredibilizar o Bruno Candé, não é? Portanto, seguia uma lógica que era uma lógica também racista até certo ponto. Sim, porque lá está, a mediatização também pode servir para isso, não é? Também pode servir para pegar no mais fácil, aquilo que o Brito dizia, não é? A forma como nós estamos habituados a ver uma zona J nas manchetes, não é? A criminalidade, tudo o que é mau, não é? Nunca o que se passa lá de facto, não é? E isto foi puxado, foi naturalmente a via escolhida. Catarina, eu estava a ver aqui um dos papelinhos. Conseguiste ler, portanto? Consegui. É de um estudante de Geografia e foi um testemunho recolhido em 1989 que diz... Não, essa é a data de nascimento. Esta é a data de nascimento, disparado, peço desculpa. Coitado do rapaz, já o estava a fazer. E, como sempre, o Bruno terá perguntado quem são para ti, ou quem são para si os miseráveis, e este estudante de Geografia, nascido em 1989, respondeu: os miseráveis são pessoas com talento, sem perspectiva, por causa da injustiça estrutural. Para o teu livro, tu recolheste dados também sobre a realidade do racismo em Portugal. Que dados são esses? O que é que existe? Como é que está feita ou não está feita a radiografia desta realidade? Pegaste nisso bem, é que não está feita, não é? Esse é um ponto. Falta-nos perceber a dimensão deste problema em termos de dados oficiais. Uma das coisas que nós utilizamos neste livro para falar disto é um barómetro da APAV, da Associação de Apoio à Vítima, que vai tentar perceber qual é que é a percepção da população portuguesa perante o racismo. E a conclusão, não posso dizer que seja surpreendente, mas deve, no mínimo, fazer-nos debater ainda mais este assunto. Queres dizer os números? Numa amostra de 810 pessoas, sabe-se que 97% da amostra conhece ou já ouviu falar de discriminação ou crime de ódio, 7% declararam já ter sido vítima de discriminação ou crimes de ódio, 11% das pessoas que dizem ter sido vítimas ou conhecerem alguém vítima de crime de ódio ou violência discriminatória indicam que foram motivados por preconceito em relação a uma característica física. 43,3% das pessoas que dizem ter sido vítimas ou conhecerem alguém vítima de crimes de ódio dizem que estes atos foram praticados por uma pessoa desconhecida, o que é particularmente cobarde, não é? Sim. Portanto, além de não termos não conseguimos fazer uma radiografia,
é uma agressão e uma agressividade sem rosto. Está latente. Exatamente, e eu acho que temos que dar 2 passos atrás para percebermos o que é que isto representa exatamente. Há um testemunho da Joana Menezes, da APAV, no livro, que eu acho que é um dos mais importantes que ela aqui deixa, não desmerecendo, obviamente, todo o apoio dela para este livro, que é o impacto que isto tem na vida de uma comunidade, porque, obviamente, quando o Bruno Candé morre, há um impacto gigantesco na família, nos amigos, na Zona J, em todos aqueles que o conheceram, mas ele morre por ser negro, portanto, há uma comunidade que se sente afetada por uma característica que não pode mudar. E isto é preocupante, não é? Como é que tu geres esta frustração, não é? E este medo do outro lado que surge, de facto, é legítimo que surja, não é? Está um homem com as mesmas características que eu a morrer por causa dessa característica, não é? Portanto, temos que dar 2 passos atrás e perceber, de facto, qual é que é o impacto disto, não é? Na vida de uma comunidade, que não pode mudar esta característica, nem tem. Pedro, qual foi o impacto? O Bruno Candé era um militante do otimismo, não é? Os testemunhos são todos neste sentido. E o seu fim absolutamente trágico foi uma espécie de revés do destino, não é? Ele que era o mais otimista, mas deixou... O que é que ele deixou no bairro? Como é que evoluiu a forma como as pessoas viram depois também a sentença final, não é? Aquilo que foi o legado dele, não só como pessoa, mas o que aconteceu de excepcional com o caso dele, para se tornar também um caso precursor a nível da sentença judicial. Bem, nós no bairro acreditávamos que o senhor ia safar, porque muitos safaram ao cometerem crimes contra nós, os racializados, os negros. Então, eu próprio não acreditava que o senhor seria condenado a estes 22 anos, se não me engano. E, pessoalmente, eu acho que a condenação foi a que foi devido à sua postura em tribunal. Essa é a minha pura opinião. E mais, dizer que tudo é válido quando se trata de um homem negro ou uma mulher negra. Como, por exemplo, aconteceu com a Cláudia Simões, que foi-se viciada por não ter um título de transporte. Mas se ela fosse uma senhora branca, caucasiana, isso nunca teria acontecido. Então, com esses acontecimentos, nós do bairro, quando digo nós, estou a falar no geral, nós acreditamos pouco na justiça. Mas foi um exemplo de esperança, não é? Esta sentença. Não, porque foi uma luz. Não havia maneira de fazer o contrário. Volta, pois não havia maneira de contornar isto. Então tinha que ser desta forma. Não foi essa condenação que fez-me ver, Pedro, peraí, afinal há esperança. Não, há muita coisa que vai permanecer. Muita mesmo. Nós é que somos os miseráveis da sociedade, nós os negros, as negras, porque somos julgados diariamente, somos nós que somos vítimas de vários tipos de discriminação. Todos nós somos preconceituosos, todos nós temos ideias pré-concebidas, na minha opinião. Umas podem ser positivas, outras negativas. Mas no final, por exemplo, um homem preconceituoso, se tiver poder, tornar-se-á um racista se prejudicar um homem negro. Porque isso é que é o racismo, é quando se dá ação, quando alguém impede outro de progredir. Quando eu, por exemplo, chego a um hospital para ser atendido nas mesmas condições que o Guterres, eu chego primeiro e o Guterres é atendido antes de mim. Esses problemas irão continuar. António, como é que, na sua experiência de contacto
Enfim, falávamos há pouco da diferença das gerações, não é? 4 anos, 2 anos faz uma diferença. O que é que mudou, entretanto? O que é que tem mudado? É positivo, não é? Tem mudado, que eu acho que já concordo com o... Porque, desculpe só dizer, a Catarina está aqui, é uma jornalista da Mensagem, estão aqui os diretores da Mensagem, e na Mensagem tem passado também esta transformação da cidade que está em metamorfose. Também há metamorfose a este nível? Não, coisas que mudaram. Agora, em relação ao julgamento, eu acredito no que o Pedro disse, que eu já assisti e acompanhei vários casos. Lembro, por exemplo, do Cuco, que foi morto com um tiro a queima-roupa na nuca. E o polícia foi absolvido, e foi interessante que a desumanização foi usada para a sua absolvição. Portanto, eu lembro-me de estar a ouvir o juiz a dizer que, tendo em conta o contexto do bairro da Quinta da Laje, da Amador, o polícia era novo, naturalmente ele ia ter medo, descontrolou-se. Até isso foi usado, não é? Ou de Alfragide, que era óbvio que estava a passar ali, não é? E mesmo assim foi histórico, mas eles não foram condenados pelo incitamento racial. Quem vê o comportamento deste arguido, foi só isso que tornou aquilo impossível. Porque imediatamente começou a ver nas notícias a desumanização do Bruno. Imediatamente, notava-se que era uma lógica comunicacional importante para quem defendia. Mas a postura dele tornou aquilo impossível. Portanto, ele sempre tentava acalmar o senhor dizia, não, é mesmo por isto que eu matei. Portanto, acho que foi daí. E não olho para isto como uma esperança, olho isto como, eu não quero coisas simbólicas, quero coisas efetivas para que não aconteça o que o Pedro disse. O que eu acho que está a acontecer diferente, apesar de tudo, é em que em vários bairros de Grande Lisboa, e todos estes em específico, porque no Grande Porto a paisagem cultural e humana é diferente. O que está a acontecer é que temos uma nova geração de pessoas na comunidade que tomam nas suas mãos os desígnios da própria. Em que sentido? No sentido que está a haver várias associações, vários coletivos de uma nova geração, pessoas entre os 20 e os 40 que estão a tomar conta... Outras formas de reivindicação, é isso? Sim, por exemplo, a lógica há 40 anos, a lógica das associações de bairro era muito movida pela questão da habitação, do realojamento, etc. Hoje em dia é muito movida por questões culturais, sociais e políticas, e são jovens como o Pedro, noutros sítios, que estão a fazer essa mobilização nos territórios. E isso muda um pouco o que está a acontecer e muda um pouco os termos da negociação. O que é importante, tem que haver novos atores, não é? Porque, como se dizia há uns tempos, até o antirracismo em Portugal é racista. Quando nós víamos, por exemplo, a foto da comissão aquela comissão do ACM que vê os crimes de ódio, etc., era só brancos, era incrível, não é? E eu acho que está a mudar um bocado isso. Mas o que está a acontecer também, que é interessante, é que nós habituámos a olhar para os imigrantes e para os não brancos, que ainda hoje temos o ridículo de eu poder olhar para uma pessoa negra de Chelsea e falar, até em diagnóstico para justificar uma ação, em jovens da 4ª geração. Eu estou a brincar, mas a mim ninguém me chama imigrante de 2ª geração da Beira Baixa. Não é? Portanto, qual é a diferença? Portanto, o pessoal parar com essa brincadeira, olhar para as pessoas que são parte de Lisboa, mas o que está a acontecer é que a sociedade habituou-se a olhar para estas pessoas com condescendência. Que é, porra, é muito bom integrar imigrantes, trabalha aí e ao fim do dia apanha o comboio e vai lá para o teu sítio que é 2 horas de distância e não saias de lá. E o que está a acontecer agora, e acho que isso é parte do cisma que estamos a ver também nos mídias em geral, é que as pessoas já não estão a falar baixinho. As pessoas dos bairros, as pessoas negras estão a levantar a cabeça e a falar do que acham. E isso, para muitas pessoas em Portugal, é um ataque. É tipo, era o que faltava. Mas acho mesmo isso. Era o que faltava um jovem negro estar de cabeça erguida a falar do que sente e do que reivindica. E acho que neste momento estamos a assistir um bocado a esse choque. Que tipo, as pessoas não estão habituadas a isso. Estão habituadas a uma migração condescendente. Não é? O pessoal que vai trabalhar não chateia muito, não reivindica muito, nós de certeza. E estamos a ver agora também, não é? Que temos um conjunto de medidas que têm sido propostas para a cidade em geral e que estão muito desarticuladas com as pessoas. E nos bairros acontece também, porque eu faço parte um pouco desse sistema, é que há uma espécie de, desculpem a expressão, um bocado hardcore, de economia da fome. Que é uma série de pessoas que domina também uma linguagem de intervenção nestes territórios, que vive das dificuldades das pessoas sem nunca negociar com elas o papel que elas têm nisso. Não é? E acho que isso está a mudar porque as pessoas estão a reivindicar isso. Isto não está a ser visto com bons olhos. Portanto, vê-se que há uma resposta de alguns lados da sociedade agressiva em relação a isso, porque era o que faltava, uma pessoa, um negro do bairro, um jovem, levantar a cabeça e responder-me de uma maneira que eu. E senti também um revés interessante e acho bastante denunciador do que se passa. Estamos a falar da capacidade e do poder de expressão, não é? E está aqui a Mónica Calha, a quem se deve fazer uma homenagem
pelo trabalho que fez na Casa Conveniente, primeiro no Cais de Sodré. A companhia surgiu em 1992, no Cais de Sodré, na antiga discoteca Lusitano, precisamente fundada pela Mónica, e o Bruno Candé morava em Chelas com a família desde 1984 e em 2014 concretizou-se o sonho de levar a companhia para este bairro onde ele tinha crescido, mesmo ao lado daquela que foi a primeira casa do Candé no bairro. Catarina, o que é que a Casa Conveniente significou para a Zona J? Bem, não só para o Bruno Candé. Sim, é difícil eu aferir isso, né? Eles saberão dizer melhor, mas há aqui claramente uma mudança. Primeiro, temos que dar o contexto da Casa Conveniente. A Casa Conveniente, sim, nasce no Cais de Sodré, e como a Mónica me contou, isto de estar no Cais de Sodré era propositado, mas não era um propósito solidário de estar numa zona, na altura, bastante marginalizada, muito ligada ao tráfico de droga e à prostituição, agora bastante diferente, até de um ponto de vista paisagístico, não é? E eles queriam estar lá, não por esta questão solidária, mas para beber desse sítio também artisticamente, não é? E estar onde ninguém fica, de facto, para contar. E depois o percurso até à Zona J acontece muito pelas pessoas que vão entrando, acontece em grande parte também por uma pessoa que entra neste livro e que era amigo do Candé, o René Vidal. A Casa Conveniente faz um trabalho desde cedo extraordinário no estabelecimento prisional de Val dos Judeus, onde é chamada, através de uma carta de um recluso que chega ao Teatro Nacional, que quer criar um grupo de teatro lá dentro, não é? E eles decidem, a Casa Conveniente decide, de facto, fazer nascer esse grupo, não é? Essa formação de representação. Aqui é o primeiro contacto com o René Vidal, e o René, quando sai da prisão, volta a encontrar-se com a Casa Conveniente, e o percurso é muito natural até à Zona J, porque depois começam a ir muitos jovens da Zona J para lá. O Bruno vem depois disto tudo um bocadinho puxado pelos amigos. O René diz uma coisa muito engraçada, e o boss, o amigo dele também, que gostou. O Bruno tinha este sonho do teatro, mas achava que não podia ser verdade de haver uma companhia de teatro a sério na Zona J, não é? E os amigos estarem numa companhia de teatro. Isto parecia estranho na cabeça dele. Portanto, vocês estão a dizer que vão para lá e não é nada. Afinal, não é nada disso. E depois é desafiado a ir ver um ensaio, acaba por ficar lá, um ensaio, atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro, até ter um papel, até que a Mónica cede à teimosia, não é? E vê ali alguma coisa e lhe dá um papel. E aí vê ali um ser extraordinário, não é? Naquilo que faz, e o Bruno fica e concretiza ali um sonho, e ele ajuda a levar, de facto, a Casa Conveniente para a Zona J, que a certa altura traz pessoas ao bairro que não era normal ver-se no bairro. Em vez de o centro da cidade passar a ser o ponto de encontro um sábado à tarde, por exemplo, não é? Passa a ser esta zona, não é? A Zona J, onde estava a Casa Conveniente, com um espetáculo. E isso é fascinante. Não devia ser, como o Brito diz, e muito bem, não devíamos estar aqui a celebrar essa exceção, isto não devia ser assunto, mas tem que ser. Não é? Para percebermos a mudança que estes projetos, estas pessoas fazem nestes territórios, não para ser solidários, mas porque há de facto uma missão bastante intrínseca no trabalho deles. Uhum. Eu queria, na preparação destes livros, a Catarina responde, fizeste um documento, um sabia que, e uma das perguntas é: sabia que as ocorrências racistas em Portugal são consideradas inexpressivas? E estamos a falar de um momento que teve uma expressão muitíssimo particular. Eu queria ler aqui um bocadinho, está no final do teu livro, em que diz o seguinte: diz-nos a história que é possível medir a importância de um momento por via do barulho que o procede. Se um povo em choro, em risos, se uma bomba a detonar, se um avião a descolar, uma televisão a fechar a emissão, ou o barulho de uma multidão de dezenas de homens e mulheres, meninos e meninas negros, em frente à Embaixada de Portugal, em Bissau, ajoelhados e de punho erguido,
de lágrimas nos olhos, porque um negro, como eles, morreu simplesmente por o ser. Assim foi a vigília em homenagem a Bruno Candé, em agosto de 2020. Permanecerá uma das imagens mais poderosas a que assisti. Quando uma morte faz chorar dezenas de desconhecidos, tal acontece porque as pessoas sentem que essa história poderia também ser a sua, tal como José Semedo o pensara enquanto preparava as alegações finais. Para todos os jornalistas, uma experiência de reportagem como esta é também transformadora. E suponho que para ti também tenha sido. O que é que este livro, esta reportagem e a figura do Bruno Candé representou para ti no teu percurso como jornalista e como pessoa? Olha, antes de tudo, representa uma grande responsabilidade, não é? Volto a referir isto. Há aqui uma clara vontade de um homem que já cá não está para realizar e que a Olga, a Andreia, a família teve a amabilidade, a coragem, sei lá o que é que eu posso chamar a isto, de me passar isto para as mãos e depois a fundação, de facto, de dar este espaço disto acontecer. Portanto, antes de tudo, essa responsabilidade gigantesca de dar este corpo a este sonho. E depois uma sedimentação daquilo que já é o trabalho da Mensagem de Lisboa, não é? Que é olhar mais de perto, mais profundamente para as pessoas que nos rodeiam, para que não sejam... Nós não devíamos estar a falar do Bruno Candé depois dele morrer. Isto não faz sentido, não é? Que estejamos a falar dele já como memória, porque todo este legado, todo este processo que ele foi fazendo e que deixou e que toda a gente tem na cabeça sobre ele, das pessoas, dos amigos e a comunidade da Zona J, isto já devia ter saído cá para fora. Nós já devíamos ter dado a história do Bruno. E, portanto, nesse sentido, enquanto jornalista, obriga-me a olhar ainda mais de perto para estas pessoas, não é? Para as comunidades que estão à minha volta. Vamos passar às perguntas, às intervenções que queiram fazer, mas depois de ouvirmos a Olga, irmã do Bruno Candé, a quem agradecemos muito estar aqui. Olga, nós tínhamos combinado, já está preparada. No início era difícil, tem que vir-se para ali ou venha para aqui, para o pé de mim, se quiser. Cuidado, Olga. Está bem aí? Dê-me cá, isso era a minha função. Desculpa. Oi. Ai, caramba. Já está. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter posto o Bruno na nossa vida. Foram 39 anos de muita felicidade. O Candé, todos os dias, era um homem, um jovem, um homem feliz. Para nós, a partida dele foi muito, 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 muito difícil. Porque nós não estávamos à espera, depois dele ter sofrido tanto, depois de eu ter pago uma promessa no padrinho dele, o Santo António. Eu vim de propósito pagar a promessa porque ele já estava a ficar bem. E um ano depois veio um senhor, porque ele é negro, porque o meu irmão é preto só. Deu-lhe tiros. Há poucos dias, há poucas semanas, eu tive acesso a algumas fotografias e eu vos digo, a fotografia da morte do Bruno que mais me doeu foi das mãos dele. Ele levou um tiro nas palmas das mãos. E as mãos da liberdade, nós queremos ser livres. Nós estamos aqui neste país para trabalhar, para sermos honestos. E peço que cada um pense, espalhe e digam não ao racismo. Porque ninguém merece morrer por causa de ser diferente da cor da pele. Agradeço a Catarina, agradeço a Fundação, não sei quem está aqui. Está o António Araújo ali. Por ter acreditado, porque nós não somos nada sozinhos.
precisamos sempre de alguém que nos diga, olha, vou-vos dar, vamos juntar e vamos fazer. Para mim, para a minha família, este livro é muito importante, porque era o sonho do Candé. Foi realizado. Foi difícil, porque fizemos o livro em 1 ano, né? Menos. E numa altura em que estávamos todos muito emocionados, não é? Mas saiu. Estou muito feliz, estou muito contente. Agradeço imenso a todos que tiveram com a família e agradeço a todos que tiveram nesta luta junto com a família, os que não conheciam o Candé. Eu agradeço imenso. Muito obrigada a todos. Um beijo grande, Pedro. E o António, um prazer. A Catarina, já sabes, estás aqui. E a outra Catarina, onde é que elas? São duas. Catarina Carvalho, a diretora da Mensagem. A Mónica, que é uma querida, muito importante na vida do Candé. Muito obrigada, Casa Conveniência. Muito obrigado. Vocês são os irmãos que o Candé deixou para mim. Muito obrigada a todos. Obrigada, Cláudia. Não sei quem quererá colocar alguma questão à autora, ao António, ao Pedro, alguém que queira intervir. Vamos juntar 2 perguntas ou 2 intervenções e deixar a Catarina depois responder. Alguém quer? A Ferreira Fernandes, jornalista da Mensagem. Eu queria dizer uma coisa. Eu não conhecia o Bruno Candé. Olha o micro. Não, tá bem. Posso? Eu não conhecia o Bruno Candé. Ele, para mim, começou por ser uma vítima. Isso é uma sacanice. As pessoas não podem ser mortas por um imbecil e passarem a ser vítimas. E quem me ensinou, primeiro, que foi o Bruno Candé, foram 2 jornalistas. Não foi a Catarina, foram de jornais onde eu não estou, e que antes do Bruno Candé se ter tornado uma vítima nacional, eles passaram pelo Bruno Candé e contaram. E eram bons jornalistas, não me lembro os nomes deles, mas um jornalista do Observador foi ao bairro onde vivia o Bruno Candé e o Bruno Candé mostrou, olha, a casa da minha mãe foi aqui, agora é um prédio. O que é que o Bruno Candé estava a fazer? Aquilo que o Brito Guterres disse. Estava a dizer, o meu chão é este. Eu sou português. Eu sou lisboeta. Não disse para essas palavras, disse, este aqui foi a minha casa. E quando o jornalista se ia embora, chamou e disse assim, olha, sobe àquele prédio e vê o rio, vê a beleza disto. É de Lisboeta. É a terra dele e ele amava a terra dele. Segunda jornalista, também antes do Bruno Candé ser conhecido pela sua morte, uma jornalista do Público foi assistir a um espetáculo de Bruno Candé no Porto, num bairro miserável, dos mais pobres do Porto, que é aquele que vai da Sé para o Rio, de brancos muito pobres, e o Bruno Candé explicou, disse à jornalista, estou contente, fui tão bem recebido aqui. E a jornalista apontou e já se ia embora. E o Bruno Candé disse, não, tenho de dizer outra coisa. Sabes, eu quando vim para aqui, estava a pensar assim, Porto, eu sou preto. Tenho vergonha de estar a dizer isto, disse ele, porque esta gente recebeu-me bem. Isto é o Bruno Candé. É um cidadão de primeira classe. Quem mais quer intervir? Alguma pergunta, alguma questão? Não? Não sejam tímidos, por favor. Mónica. Não, pode ser aqui. Pode ir para aqui, não. Bem, boa tarde, Catarina, obrigada, e não vale a pena continuar, Olga, a todos. Para além de, e temos várias pessoas aqui que fazem parte da Casa Conveniente, sempre de uma forma intermitente, porque continuamos a ser precários, e isso era aquilo que eu queria falar, porque há aqui várias coisas que eu acho que deveriam ser referidas, mas há uma pessoa que é o boss, o Mário Fernandes,
que foi a primeira pessoa que me apresentou o Bruno. E pronto, o Bruno era de facto uma pessoa muito excepcional e tinha essa imensa capacidade, fosse em que circunstâncias mais adversas, exatamente pelo facto de ser negro, pobre, de um bairro social, tinha uma capacidade de destruir em todas as circunstâncias em vários sítios, no Alentejo Profundo, na Rua da Sé, no Porto, em todos os locais. Tinha uma imensa capacidade, uma enorme de destruir e de desmontar todos os preconceitos. Pronto, tirando isso, desculpem, eu continua a ser muito difícil e muito emocional falar do Bruno, do Candé. Mas há várias coisas aqui que foram ditas e acho que obviamente que se o Bruno não fizesse parte de uma companhia de teatro que tem alguma visibilidade mediática, todo este julgamento, todo este processo teria sido muito, muito, muito diferente. Apesar de tudo, eu acho que foi muito importante esta sentença e pela primeira vez ter havido uma sentença em que alguém é condenado por um crime de ódio racial. E acho que isto é um precedente e é importante que ele tenha existido. Evidentemente que continuarão, aliás, aconteceram coisas terríveis. Na primeira vez que fizemos uma homenagem, tivemos um partido político a fazer uma contra-manifestação. Portanto, isto teve um eco na sociedade. E esta apropriação e algumas coisas que foram ditas há uma autoconsciência e uma afirmação, mesmo nas áreas artísticas e no teatro, nomeadamente, de atores, de criadores de origem negra. Negros, é horrível estar a dizer assim, desta maneira, mas pronto, é verdade. E, portanto, houve aqui também uma visibilidade e uma apropriação de uma construção de um discurso, não feito pelos outros, mas feito pelos próprios. E isso é importante. E há mudanças. E haverá, e acho que é algo que é incontornável, não se vai voltar atrás. Pronto. De qualquer forma, há também aqui uma coisa que é terrível, mesmo em Lisboa, nas sociedades, e o sonho da Casa Conveniente na Zona J continua adiado. Ou seja, é algo que ainda não se cumpriu. Foi-se cumprindo, mas ainda não se cumpriu. E, portanto, também em relação a nós, obviamente que muitos destes discursos e destas acabam por também ser, infelizmente, instrumentos politizados por várias entidades e isso continua, e tanto que nós continuamos com o nosso sonho, no fundo, adiado, e continuamos a ter essa dívida, pelo menos, daquele espaço ficar feito e poder ser um espaço, de facto, que pode não ser para nós já, mas que continue, que seja algo que fique, algo que, de facto, e essa é a homenagem maior que eu acho que nós, da parte da Casa Conveniente, podemos devolver ao Candé, mas também a todas as pessoas que ao longo destes anos todos estiveram sempre connosco, ao Boss que está ali, ao René, ao Mancinho, há tantas pessoas que a Andréia, tantas pessoas que de alguma forma ainda continuam à espera que esse sonho se cumpra, o nosso sonho. Pronto, desculpem. Boa noite, o meu nome é Danilo. Eu começo por dizer que eu não conhecia o Bruno Candé. Olá. E sou uma pessoa, costumo dizer que tenho falta de lágrima, e quando tomei conhecimento deste infeliz episódio, verti lágrimas,
ainda hoje me emociono e já aconteceu mais de uma vez. Eu gostava de frisar aqui alguns pontos que esta aqui foi uma demonstração em que o governo português ainda não resolveu a questão de que não fez um bom colonialismo, foram crimes. Também anda a querer, não resolve a questão da lei da nacionalidade, porque é inadmissível pessoas que nasceram cá em Portugal não tenham a nacionalidade. É uma forma também de exploração e de controle de populações e não lhes dar oportunidades. Também é muito simples dizer assim, arranjam de trabalho aqui e ali. Eu próprio já enviei currículos sem fotografia, chamaram-me como formador, cheguei ao sítio, não me aceitaram. Também, uma outra coisa que foi falado, muitas pessoas pensam que houve vários avanços, etc. Portugal, até hoje, não tem estudos étnico-raciais. Foram feitas campanhas nesse sentido, porque o próprio regime português não quer resolver. Não quer. Isto tudo tem impacto em toda a população. Uma coisa também que foi frisado, que é as pessoas, e a sociedade portuguesa tem que admitir, e assim como os países mais ricos e supostamente mais desenvolvidos, que têm que aceitar as pessoas pelo que elas são. É inadmissível quando alguém está quando alguma pessoa racializada está num cargo de representação, mesmo que seja à frente de uma organização, se for preciso, voluntária, sem receber nada, as pessoas não estão habituadas e discriminam. Eu também queria partilhar isto, porque, e vou ter que falar desta situação, eu trabalho em call center, há 9 anos criámos um sindicato de trabalhadores de call center, durante o primeiro ano e meio estava uma mulher branca na presidência, as pessoas também não estavam habituadas. Passado um ano e meio eu fui eleito presidente, primeira coisa, o que é que este preto está aqui a fazer? E obrigado. Muito obrigada. Vamos a mais uma intervenção. Não estou a ver. Peço desculpa. É Lúcia. Olá, o meu nome é Lúcia Gomes e eu fui advogada neste processo. Como diz o Danilo, as mulheres também são muito invisibilizadas e neste processo eu fui completamente invisibilizada, sendo certo que aquilo que eu queria dizer é que há aqui algumas coisas que estão a ser ditas que não correspondem propriamente ao que aconteceu. Ódio racial em Portugal não é crime. Isto é uma das grandes lutas que não tem tido apoio e em grupos onde até estou a participar com o Danilo, queremos fazer uma iniciativa legislativa de cidadãos porque tem que ser crime. É só um agravamento. Agrava a pena. Fui advogada do Flávio, do Rui Muniz, do Paulo, do Celso, e ainda hoje ninguém lhes pediu desculpa pelo que aconteceu dentro de uma esquadra onde foram torturados. O Estado não admitiu, a Direção Nacional da PSP não admitiu, as hierarquias não admitiram, a Inspeção-Geral da Administração Interna não admite, ninguém lhes pediu desculpa, ninguém sabe quem eles são, ninguém sabe onde é que eles estão. Até hoje, o chefe da esquadra, que continua em funções, está a dever o dinheiro da indenização. Vendeu a sua casa de forma não muito legítima para dissipar património para não pagar. Ninguém faz nada e os nomes são conhecidos. No caso do Bruno, eu acredito piamente. A primeira coisa que eu disse, eu no dia estava muito perto do sítio onde aconteceu. Estes casos só vão ao tribunal porque há pessoas que, como eu, ou como o André Studer Ferreira, dedicam a sua vida a fazer isto de graça. Mas também nós estamos exaustos. Ninguém nos apoia. Falaram aqui da APAV. Eu pedi à APAV apoio psicológico para as crianças
Negaram. Não houve uma associação que estivesse do nosso lado. Fizemos queixa ao ACM, fizemos queixa em todos estes processos, mesmo no processo de Escócia. Fazemos isto, ninguém. E eu posso dizer-vos hoje, aos 42 anos, saio de Lisboa, por motivos pessoais, tenho 0. Nunca cobrei um tostão a ninguém. A Andreia e a Olga estão aqui. E desde os meus 25 anos que defendo pessoas que se querem manifestar, que vou buscar pessoas à esquadra, que vou... Enfim. Quando foi do Bruno, o Mamado ligou-me e nós temos que ter a noção que se não houvesse um bocadinho desta estrutura e deste movimento que tem que se organizar efetivamente, ligou-me às 9 da manhã e eu já sabia o que é que ele me ia dizer. E disse logo que sim, claro. Nós encontramos-nos e eu ganhei uma família, porque a Andreia e a Olga, neste momento, estão a ser o grande suporte perante tudo aquilo que me tem acontecido. Mas esta sentença não foi a primeira sentença agravada por ódio racial, é a segunda. A primeira aconteceu no caso do Alcindo. E há uma terceira que foi no caso, também no Tribunal de Loures, no caso de um médico que foi insultado. Só acredito piamente que só houve este agravamento porque não era a polícia que estava sentada no banco dos réus. Porque se fosse, mais uma vez, isto não aconteceria. E vocês viram tudo o que aconteceu agora, continuam a falar... E eu não estou a falar contra a polícia agentes individuais, estou a falar enquanto estrutura. Ninguém responsável é chamado, Magina foi reconduzido e a senhora inspetora da Administração Interna, que esconderam inclusivamente um relatório que pedia a punição, todos os agentes estão em serviço. E, portanto, para um homem... E aqui é que eu descobri, porque, por exemplo, a Mónica Calhe, outros escritores e outras pessoas, as testemunhas foram escolhidas propositadamente. A estratégia seria, claro, dizer que o Bruno Candé era, e foi, uma pessoa que estava ali sentada, bebia, não tinha rendimentos, não tinha nada. E imediatamente o que eu sugeri à família foi: temos que chamar brancos, cultos, que sejam conhecidos. E, de facto, isso teve um peso enorme, até no tratamento, enquanto se ouviam as testemunhas. A verdade é que aqui o Ministério Público fez um bom trabalho, não deixaram que isto ficasse por aqui, mas alguém questionou se os filhos já receberam a indenização. O Estado mexeu-se. Não, continuamos a ser nós atrás para conseguir que sejam todos indenizados. E, portanto, quando se é pobre não se acede à justiça, quando se é pobre, quando se é racializado, ou tem alguém que dedica a sua vida e que tenha paciência e que não queira só aparecer quando há câmaras, e que faça as coisas com amor, e infelizmente eu não consigo separar-me e considero quase como família e envolvo-me mesmo, mas somos muito poucos os que estamos a sobrar, somos quase 3 e não temos apoio nenhum, e portanto isto vai continuar a acontecer e continua a acontecer, e muitas vezes as pessoas nem sequer chegam ao tribunal porque não têm hipótese nenhuma e porque, para a maioria das pessoas, isso do racismo não existe. E, portanto, obrigada, Catarina, obrigada, Fundação, obrigada à mensagem, por fazerem uma coisa que ainda ninguém fez sobre nenhum caso, que é ter um documento escrito e que nós podemos transmiti-lo e dizer isto acontece, e contar a história, e contar outra vez, e contar outra vez, e dizer os nomes: Bruno Candé, Flávio, Cuco, Cláudia Simões. Temos que dizer o nome de toda a gente, temos que saber onde é que eles estão e temos que criar um sistema também que
nós possamos ir a tribunal, nós advogados, e possamos também não chegar a um estado de exaustão tal. Temos que falar do Dani Joy e chegar a um estado de exaustão tal que já não é possível, porque fazemos sempre tudo de graça. E pronto, este testemunho eu tinha que vos dar e vocês têm que conhecer este testemunho. E eu sendo uma mulher branca e o André sendo um homem branco, muitas vezes chama-nos os burguesinhos que vieram defender, mas os burguesinhos que vieram defender, e eu que nada sabia de racismo em 2015, não me considero burguesinha, sou filha da classe trabalhadora, estou sempre com o Danilo quando ele precisar e, portanto, tenho estado até agora, felizmente, do lado certo. E agora também já vi a Betty, que veio e ela não estava bem dos pulmões, ainda bem que veio, e queria também mostrar-vos e homenagear também a Ana Malimba, que também está aqui, que já a vi, que fizeram esta t-shirt e recolheram fundos para a família e fizeram um concerto com o Dino de Santiago, onde juntaram, foi muito bonito, onde juntaram muitos músicos e muitos artistas, e também esta é a minha t-shirt preferida. Está assim um bocadinho coisa, mas a André ainda me ajudou. Pronto. E obrigada. E a Beatriz, afinal, a Beatriz também vamos conseguir, é verdade. A Beatriz, que é filha do Bruno e cujo advogado perdeu o prazo, a boa notícia é que vamos conseguir a indemnização para todos os filhos e não só para aqueles que estão no acórdão. Muito obrigada. Temos, sim, Catarina, depois eu termino. Sim, eu queria deixar só aqui 3 notas muito rápidas, que é para não vos roubar mais tempo. E antes de vos agradecer novamente a todos. Obrigada, Lúcia. De facto, crime de ódio não existe, é óbvio. Nós falamos, isto é um facilitismo de linguagem, mas isto só existe como agravamento de uma pena. Depois, deixar aqui uma nota, não posso mesmo esquecer disto, prometi a mim mesma que não me ia esquecer, embora a minha memória me falhe imenso. Está na plateia o fotógrafo, a pessoa que fotografou a fotografia que é a capa deste livro. Quando fez esta fotografia tinha 9 anos, chama-se Francisco, ele tem 10. Francisco, levanta-te lá, anda lá. Tem 10 anos neste momento. Este miúdo teve este olho, não é? Através de um projeto Pelos Teus Olhos, que foi um projeto alavancado na Zona J, entre um fotógrafo e uma psicóloga que agarrou neste grupo de jovens e que lhes deu uma lente para a mão para eles fotografarem aquilo que viam no bairro, não é, Francisco? Foi fixe, não foi? Foi. Uma salva de palmas para o Francisco. E depois deixar aqui, a ver se eu me aguento aqui até ao fim, caramba. Deixar aqui um agradecimento gigantesco a esta mulher, a Olga, que vocês já conheceram. Eu tenho dito isto imensas vezes e não me vou cansar de dizer. Esta mulher deu uma maior lição de empatia que eu alguma vez vou ter na minha vida. Acho que não consigo, acho que ninguém consegue superar isto. É muito fácil quando estamos perante esta dor, não é? Que é perder um irmão que para ela era quase um filho, não é? Muito também devido à diferença de idades e ao contexto, teve que cuidar dele muito cedo. É muito fácil perante esta dor nós irmos pela raiva e ela é totalmente legítima. É muito legítimo que isto aconteça, que a nossa reação seja esta, seja a raiva. Mas a Olga está a fazer um trabalho extraordinário e ela disse-me isto a primeira vez que nós nos conhecemos e eu vejo isso nela todos os dias e no trabalho que ela faz com os filhos do Bruno, a Bia, o Ivo e o Ruben. A Bia está ali, toda linda, não é? Está farta de dizer, é o meu pai, é o meu pai, é o teu pai. Que é ensiná-los para a empatia. A Olga não está a ensinar para a raiva. Isto era o mais fácil de se fazer, é o caminho mais fácil de se seguir. E a Olga está a ensiná-los para a empatia, para saber olhar para o outro, e durante todo este processo deu várias lições nesse sentido, até perante o próprio erguido e a família do próprio erguido. E isto não se ensina, Olga. E, portanto, todos os parabéns por isso.
todos obrigadas por isso. A Olga está a tentar alavancar uma associação, a Associação Bruno Candé, e, portanto, todos os direitos de autor que vierem deste livro serão diretamente para ela e para os filhos, para fazerem o que bem entenderem, para ajudar estas crianças, mas também para alavancar esta associação, para que essa empatia se espalhe, não é? Mas também para que, e vimos isto nos números da APAV, para que as pessoas possam conhecer os seus direitos, para que possam achar que há um apoio quando se sentem discriminadas, que isto pode dar em alguma coisa. Portanto, uma salva de palmas, Olga, todas as salvas de palmas para si mesmo. E obrigada, muito obrigada a toda a gente que veio, a minha família, os meus amigos, a minha mensagem de Lisboa, que tem sido o meu trampolim para ser não melhor jornalista, isso sim, obviamente, mas melhor pessoa e aprender a olhar melhor para estas pessoas, estejam elas cá já ou não, para as contar. Muito obrigada a todos, aos testemunhos. Aprendi imenso hoje e isso é inacreditável, é o melhor que eu posso levar daqui. Portanto, uma salva de palmas para vocês todos. Obrigada mesmo. Bem, resta-me agradecer a todos, agradecer ao Pedro Lopes, ao António Brito Guterres, à Catarina Reis, à Olga Marques e chamar a Beatriz para vir aqui, porque o Bruno Candé ainda paira, não é? Como nós vimos, muito forte por aqui e deixou um legado que são os seus 3 filhos, o Ivo, o Ruben e a Beatriz. Se não quiseres vir aqui, podes-te levantar, pelo menos para nós te vermos, não é? Pois é, com certeza vai ficar com isto na memória, não é? Já. Muito obrigada a todos. Olha,